Eu vou ler para vocês, então, a nota, até para vocês entenderem por que a gente resolveu falar a respeito do assunto, porque é algo bem recente. Vão entrar umas imagens aí na tela, porque foi no último dia 20 de julho, tá? Desculpa, de junho, porque aqui tá escrito julho, mas eu acho que é junho. A Câmara de Deputados aprovou um projeto de lei que autoriza a produção, a venda e o consumo de remédios para emagrecer, gente. O uso de determinadas substâncias utilizadas para o emagrecimento chegou a ser proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 2011. Na época, o motivo da proibição foi que estes medicamentos poderiam causar problemas cardíacos. Vamos entender daqui a pouco. A Anvisa divulgou uma nota e disse que irá recomendar o veto do projeto de lei ao presidente Michel Temer, pois vê com preocupação a decisão da Câmara. Já a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia divulgou uma nota em que defende a decisão e a aprovação do projeto de lei. A nova norma autoriza a comercialização com prescrição médica desses remédios, desde que respeitadas as limitações de quantidade. Além disso, a receita deve ficar retida na farmácia e o médico e o paciente devem assinar um termo de responsabilidade. Então, tem umas regrinhas para o consumo, mas fato é que essas substâncias estão aprovadas. Doutor Roberto Navarro, bem-vindo mais uma vez. Agora, boa tarde. Vamos começar, então, com a primeira perguntinha até na tela e você pode já iniciar aí o que você, enfim... Concorda, discorda ou o que são os pontos que a gente tem que levantar nessa matéria? Vamos lá. Primeira perguntinha na tela, olha só. A volta da liberação do uso de moderadores de apetite para tratar a obesidade é bem-vinda ou é um retrocesso? Começamos já na polêmica. Aí é que tá, Carol. É minha responsabilidade de assumir um tema de tamanha importância. Eu não posso dar minha opinião pessoal, tá? Eu tenho que estar aqui falando em nome da comunidade médica. Eu acho que no final desse texto que você falou, Carol, ficou claro o que a classe médica já pensava. A prescrição em doses corretas, respeitando o limite das doses e respeitando, inclusive, Carol, as contraindicações. E eu acredito que em 2011, quando a Anvisa resolveu realmente tirar os moderadores de apetite das prateleiras das farmácias, até talvez se compreendesse na época pela vulgarização do uso, Carol. Se comprava por internet, né? Não havia uma fiscalização eficiente, se tomava em doses acima do recomendado, pacientes que não tinham indicação do uso também tomavam da amiga, né? Então, realmente são medicamentos que têm os seus potenciais efeitos colaterais. Óbvio, isso é inegável. Todos eles que foram na época colocados aí na Berlinda. A gente colocou os nomes aqui, tá? A sibutramina, houve uma confusão, Carol, porque ela chegou a ser retirada, mas ela não foi excluída, não. A Anvisa, na época, retrocedeu e permitiu a continuidade da prescrição, porque a sibutramina não é um anorexígeno. Ela é uma sacietógena, ela estimula mais a saciedade do que tira 100% a fome. E os riscos cardiovasculares que a gente fala eram menores em relação aos outros, como o mazindol, dietilpropiona e o femproporex. Aqui o femproporex saiu com N, mas é com M, tá? Vou colocar aqui para o câmera pegar. É com M, saiu impresso errado. Mas eles todos agora foram retomados. Inclusive a sibutramina, que não foi suspensa, passa a ser agora formalmente prescrita sem precisar de um receituário especial que estava precisando. E o que são anorexígenos? São os medicamentos que atuam no centro da fome. Nós temos no cérebro o centro da fome e o centro da saciedade. O centro da fome é aquele que desperta quando você está horas sem comer, justamente para que você busque o alimento. E o da saciedade é o que avisa que você já comeu e está saciada. Então tem dois centros diferentes. Os anorexígenos mesmos, os anfetamínicos, atuavam no centro da fome. Então, eles são mais potentes para fazer a pessoa parar de comer. Né? Então, e a sibutramina não, ela estimula a saciedade. Fome você tem, mas na hora de comer você vai ter uma sensação de que não precisa comer tanto para se saciar. Você vai acabar saindo da mesa comendo um pouco menos. A gente pode dizer que os anorexígenos, então, têm efeitos colaterais, né, vêm com efeitos colaterais um pouco mais
perigosos ou que merecem aí mais atenção do que a sibutramina? Sim, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Tanto que a sibutramina, quando foi lançada, quase 15, 20 anos atrás, não tem um tempo, o apelo justamente era porque tinha um risco cardiovascular menor. Tá. Né? O que é o risco cardiovascular? Esses medicamentos que atuam no centro da fome, os anorexígenos, estimulam uma substância chamada noradrenalina. Essa substância, quando estimulada, aumenta o número de batidas do coração, isso pode aumentar a pressão arterial, pode levar a um batimento acelerado do coração, a uma irritabilidade, uma insônia. Tá. E quando se passava o efeito, né, que desse hiperestímulo, muitos pacientes caminhavam para uma sensação de depressão. E os anorexígenos, os anfetamínicos, podem causar dependência química. Podem. Então, isso é algo que continua preocupando a maneira como se prescreve. Talvez o erro esteja em interpretar errado o paciente que precisa da medicação, Carol. Tá. Porque se a gente interpretar a obesidade mesmo verdadeira, né, existe uma diferença marcante, Carol. Eu fiz um texto quando foi proibido, há 6 anos atrás, eu fiz um texto para um grande portal de saúde aqui do Brasil, que me pediu opinião sobre, na época, a proibição. E eu fiz mais ou menos raciocínio, Carol. Existem pessoas que não precisam de maneira alguma de usar o medicamento anorexígeno ou uma anfetamina para emagrecer, porque engordaram apenas pontualmente por um erro de hábito. Então, pega uma pessoa que não tem nenhuma genética de obesidade, não tem pais obesos, não foi criança obesa, não tem nenhum problema, sempre foi de comer certinho, fazia sua atividade física, aí a vida vai passando, aí você começa a trabalhar muito, deixa a atividade física do lado, vem a ansiedade do trabalho, as cobranças, aí você começa a descontar na comida a ansiedade, para a atividade física e começa a ganhar peso. Aí ganha aí 5, 10, 15 quilos. São pessoas que, na verdade, não têm nenhuma genética ligada à obesidade e que ganharam peso por erro de hábito. Então, por favor, volte aos seus hábitos anteriores, que chama-se mudança de estilo de vida. Sempre foi preconizado por todos os médicos que nunca se deve começar um tratamento medicamentoso sem primeiro fazer a mudança de estilo de vida, onde a alimentação vai entrar correta e a atividade física tem que fazer parte da estratégia. O que se viu com o passar dos anos, quando eles começaram a ser prescritos, é que se quis pular essa parte. É bem mais fácil eu tomar um remédio que me tira a fome e eu fico o dia inteiro sem comer. É óbvio que eu vou emagrecer. Primeiro, vai emagrecer ou vai se desnutrir? Desde quando atingir um peso adequado é não comer. É comer corretamente. Então, o que a gente viu é que houve um abuso na maneira de prescrever. Para pacientes que talvez não precisassem, em doses que talvez fosse acima. Eu lembro no meu consultório, muitos pacientes que chegavam tomando, prescritos por médicos, Carol. Aí eu acho que tem que vigiar também o médico que não é, que não é tão ético, né? Que colocava numa mesma fórmula os 3 moderadores, e o que não pode, ou era um ou era outro, né? Então não acho pode, que algo que não pode. Não, é contraindicado a associação deles numa mesma fórmula. Ou são 4, né? Você tem a opção de escolher um deles para o perfil melhor do seu paciente. Que aí o médico tem que conhecer. É uma decisão médica, é uma decisão pessoal, que o médico tem que ter capacidade técnica de entender se pode ou não prescrever, respeitar as contraindicações. E isso também não existia, Carol. Então, acho que foi uma sequência de erros, né, que fez com que a Anvisa intercedesse pelos riscos que a gente estava vendo na prescrição. Eu vou colocar outra perguntinha que a gente tem aqui, daqui a pouquinho perguntinhas do público, mandem, @VocêBonitaTV, porque a gente vai seguindo aqui uma linha de pensamento. Existem riscos, então, quando utilizados pelos pacientes, nós vamos dizer qual paciente tem uma contraindicação mesmo, não pode tomar de jeito nenhum e tem que, claro, recorrer a outros métodos, outros tratamentos para perda de peso. Vamos, então, citar alguns, doutor Roberto, que você acha que são os mais perigosos? Na verdade, assim, quais as principais contraindicações, principalmente dos que vão voltar para prescrição médica, né? O Mazindol, o Femproporex, que é com M, viu, gente? Não com N, e o dietilpropiona, tá? A sibutramina
nunca foi retirada. Totalmente. Mas todos os 4, inclusive a sibutramina, também é contraindicado em pacientes que têm pressão alta, que sejam hipertensos. Se não me engano, o Mazindol ainda tem um perfil de mais segurança no paciente com pressão alta. Tá. Porque o potencial é aumentar mais a pressão. Mas aí depende da dose, né? Tá. Pacientes que tiveram recentemente infarto agudo do miocárdio, que são revascularizados recentemente, contraindicado. Pacientes que têm histórico de arritmia, batimentos do coração fora do compasso, que tomam inclusive antiarrítmicos, é contraindicado. E pacientes com diabetes descompensado, com um diabetes fora do controle, também tem um risco maior de uso desses medicamentos. Então, respeitar essas contraindicações, e pacientes com hipertireoidismo, que tem uma tireoide acelerada. Tá. Pacientes com histórico de ter tido depressão, pacientes com histórico de esquizofrenia, pacientes com histórico de risco de suicídio. Então, existe uma série de contraindicações, Carol. Cabe ao médico entender essa contraindicação e não prescrever depois de uma avaliação individualizada. É isso que nós médicos, inclusive você perguntou sobre a ABRAM, que é a Associação Brasileira de Nutrologia, não existe uma briga para que não se prescreva. A própria ABRAM também não achou interessante na época a proibição, porque, queira ou não, Carol, é um arsenal a mais, de risco. Dependendo do paciente, o risco é baixo. Né? Imaginando que a obesidade... Então, vamos pegar um exemplo de uma pessoa, Carol, que eu falei daquele que está gordinho na vida adulta por erro de hábito. Sim. Agora, imagine você ter uma tendência à obesidade desde de criança. Imagine você ser filho de obesos. E na infância você já se tornou uma criança gordinha. E na vida adulta, passou a vida brigando com a balança. E na vida adulta começou a ter as complicações da sua obesidade, como hipertensão, diabetes, dores articulares. O que aumentou muito quando foi retirado os medicamentos anti-obesidade, né, como a gente classifica? Aumentou o número de cirurgia bariátrica, que também tem as suas... que também tem os seus riscos. Então, entre riscos, benefícios, cabe ao médico decidir o melhor tratamento para o seu paciente. Tá. Não pode ser nem a Câmara dos Deputados, nem a própria Anvisa que deva interferir na autonomia do profissional médico. Né? A não ser que passem a duvidar da nossa capacidade de equilíbrio na prescrição. Concordo, Carol, tem muitos médicos, talvez com formação ruim, tem colegas que não são especialistas em obesidade, que são de especialidades onde não tem contato. E passa tudo igual para todo mundo. Que faz formulazinhas padrões. Então, concordo que existe esse lado perverso da moeda, que é o mal profissional. Mas aqui a gente está explicando com um olhar... Sim, criterioso. Criterioso. E que a gente assina embaixo. Eu acho que é por aí. Sim. O bom senso é por aí quando a gente está falando de uma coisa séria. Sabe o que eu ia pedir para minha diretora? Eu imagino que tenham perguntinhas do público. Vamos fazer algumas, Gláucia? Antes da gente falar aqui, ó. Porque isso aqui é legal. Eu vou fechar a pauta falando disso aqui. Tá? Que isso aqui é muito legal. São complementos, né, Carol? Pois é, e se o pessoal de casa quiser escrever lá no Insta, queremos, pode ser um assunto para uma próxima pauta, bacana, que é algo que Carol. o Dr. Roberto entende muito. Vamos colocar a pergunta do público? Temos separada? Vamos lá. Na tela, olha só quem escreveu pra gente. Vamos ver. Milena, um beijo. Qualquer especialista pode prescrever esse tipo de medicamento? Quem está apto para prescrever? Grande pergunta, Milena. O correto, assim, o problema é que existe um pouco de liberalidade demais do Conselho Federal de Medicina, que acha você é médico, você pode prescrever, desde que você seja formado. Qualquer médico pode? Teoricamente pode, só que dentro do que seria o correto, seriam os endocrinologistas, os clínicos nutrólogos, certo. Né? Talvez esses sejam os que estejam mais em contato com esse paciente. Certo. Alguns ginecologistas, que a mulher às vezes ganha muito peso na gestação, né, que também entendem a necessidade de interferir nesse paciente que está ficando obeso. Gineco é interessante, que é o médico da mulher, né? Isso, eu acho que ele também tem um conhecimento suficiente para prescrever. O cardiologista, sem problema, né? Tá. Agora, quem é da área cirúrgica, que não tem tanto contato com a área clínica, né? Eu acho que são mais complicados, porque não tem tanto, não tem o hábito de atender esse paciente no dia a dia, né? Mas como médico, todos podem prescrever, Carol. Mas quem tem que selecionar o médico é o paciente. Também, é verdade. Não é verdade? A escolha de cada um. Exatamente. Mais uma perguntinha do público na tela, olha lá. Maíra, obrigada. Existe idade limite para indicação dos remédios? Como que
Você enxerga isso, doutor Roberto? E até uma pergunta importante que eu não posso deixar de fazer, o tempo que uma pessoa pode utilizar e quantas vezes na vida, porque eu imagino que como é algo que você citou logo no início, que pode ter um vício químico, e claro, é uma situação que se você só consegue emagrecer com o remédio, não muda hábitos, quando você para de tomar, você engorda, você vai querer aquela imagem do tempo que você emagreceu quando você estava com o remédio. Aí você pede para te dar o remédio de novo. Então é uma bola de neve de uma vida, né? Então Exatamente. como é que a gente separa isso? Bom, primeiro que não tem estudos em crianças, né? Hoje existe uma briga da Sociedade Brasileira também de endocrinologia, de pediatria, para também a criança, não a criança pequena, mas dos 12 a partir da adolescência, também às vezes algumas crianças obesas estão precisando de alguma ajuda medicamentosa. Tá. Mas idade limite, geralmente até 60 anos, é o que a gente vê nos estudos, né? Um limite de segurança até o paciente de 60 anos. Acima disso, classificado como idoso, tem que haver um cuidado muito grande na prescrição, muito grande, porque o risco é maior. A pessoa pode tomar mais de uma vez na vida? Por quanto tempo? Na verdade, Carol, não deveria, porque a ideia inicial dos tratamentos era para ser um pontapé inicial para quem tem hiperfagia. O que é hiperfagia, Carol? O paciente que tem uma fome excessiva. Aquela criança que sempre comeu muito, aquele adulto, que a gente chama de hiperfagia, aquela pessoa que não sai da mesa enquanto não repete o prato. É um histórico, né? Que tem aquela compulsão pelo alimento. Esse paciente precisa, no início, para conseguir mudar hábito, para conseguir observar algum resultado na sua mudança de comportamento, precisa de uma ajuda, teoricamente, né, medicamentosa, para que ele consiga atingir sua meta. Então, no começo, quando foi pesquisado, era por até 12 semanas. Né? Inclusive, se dentro das primeiras 4 semanas de uso, se não houver a diminuição do peso em pelo menos 5%, é considerado fracasso terapêutico. Não tem indicação de continuar prescrevendo. Olha que interessante essa informação. Sim, porque as pessoas, é óbvio que existe... 12 semanas, hein? Geralmente, nas primeiras 8 semanas, foi a sibutramina que se manteve, vinha inclusive escrito isso no termo de consentimento, né, que o paciente tem que assinar e o médico também, dizendo que não havendo perda de peso em até 8 semanas, é considerado totalmente sem propósito o uso. Recorra a outro tratamento. Recorra a outro tratamento. E entender o seguinte, Carol, não dá pra gente apostar toda a ficha em uma atitude isolada. O uso de medicamento, ele é um coadjuvante, como qualquer outra ajuda, como nutracêuticos, fitoterápicos, que a gente pode fazer uma pauta só sobre isso, ele é apenas um pontapé para que as coisas fiquem mais fáceis, mas a reeducação alimentar, Carol, e a atividade física é o que mantém a chance de resultados duradouros. Se não toma um remédio, emagrece, porque não come. Para o remédio, volta a engordar, porque continua sedentário e comendo errado, Carol. Bola de neve. E se já tem uma tendência genética a ganhar peso, caramba, a coisa nunca vai fechar. Aí vira tratamento ad eterno. Gente, uma hora o corpo... Um médico não prescreve, muda de médico. O médico X fala, eu não prescrevo mais porque chegou no limite, muda de médico e vai para outro. E aí outro toma de novo. Né? Aí é isso que está errado, Carol. Então, acho que muito bacana você ter aberto aqui o programa Você Bonita, que tem um alcance enorme, um programa que fala de saúde, de prevenção, de bem-estar, né, Carol? Caramba, ainda, que bacana debater isso aqui, porque com a volta, muita gente vai começar a se apoiar como tratamento pontual da obesidade. Vou lá, vou tomar, vou emagrecer e vou ficar bem. Não, tudo aquilo que a gente fazia antes, aliás, o que exigiu do médico, Carol, quando foi proibido, atitudes paralelas, porque a gente estava apoiando só no remedinho. Quando foi retirado, a gente começou a ver a importância dos tratamentos coadjuvantes. Né? Se você é ansioso, trate a sua ansiedade, não é o anorexígeno que diminui a ansiedade. E no final, gente, as pessoas querem um milagre, por isso eu acho que tudo isso aqui faz um sucesso, mas lembre do perigo, porque não vai adiantar nada, vai durar o tempo que você está tomando, se você não mudar os hábitos, vai voltar tudo de novo, e aí vai começar tudo de novo, e aí a chance de ser saudável vai ficar cada vez mais difícil. Eu tenho que agradecer ao Dr. Roberto. A gente entrou com essa ilustração. Escrevam lá no Instagram do @VocêBonitaTV se vocês querem saber a respeito de fitoterápicos e nutracêuticos, porque
Isto é um mundo natural que muitas vezes dá mais resultado do que isto, né, doutor Roberto? Ou como complemento, ou como coadjuvante, né, Carol? Se a gente somar, né? Então, e é agora, uma orientação. E quando tem as contraindicações também, né? Então, tem que ter outro tratamento. O que a gente pode ter de alternativo, né, Carol? Escrevam pra gente, vocês aqui vão decidir. Se vocês quiserem um assunto, manda lá, que a gente assina embaixo e passa tudo pra vocês, inclusive com os princípios ativos bem legais. A gente faz um resumão do que tem de bacana. Olha, o site do Dr. Roberto é o nutrasaude.com.br, nas redes sociais, @doutor abreviado Roberto Navarro, você já encontra todo o trabalho dele. Lembrando que ele é nosso nutrólogo e clínico geral e tá aqui quinzenalmente às segundas. Mandem aí temas que vocês querem que ele discurse aqui no Você Bonita. Obrigada. Eu que agradeço, Sempre um prazer, Carol. sempre uma aula.